Olá meus caros, eu sou Rodrigo Mendes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Reflexão Cristã, canal esse que tem por objetivo fazer a exposição de temas relativos à Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e conduta. Hoje estamos continuando aqui com a sequência de vídeo a respeito do calvinismo, hoje com o terceiro ponto da tulipa, que é a expiação limitada. Para eles, o que significa essa expressão? Olha só. É nesse pressuposto que surge a compreensão de que Cristo não morreu por toda a humanidade, mas apenas para os eleitos, conforme nos diz o próprio Jesus, em João capítulo 10, versículo 15. Em outras palavras, expiação limitadas para eles é a ideia de que Cristo não morreu por toda a humanidade, para que todo aquele que crê venha a ter a vida eterna, mas ele morreu apenas por um grupo que já estava selecionado, né? Vamos ver o que realmente diz em João capítulo 10, versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas, né? Então o calvinista vai argumentar que esse minhas ovelhas indica que ele só dá a vida, o Senhor Jesus Cristo só dá a vida pelas ovelhas que já são dele, pelas ovelhas que ele já escolheu, certo? Porém, tem um pequeno detalhe aqui. Essa palavra minhas relacionada a ovelhas não está nesse versículo. Observe o que diz nessas versões que eu selecionei aqui. A Almeida Corrigida Fiel diz o seguinte: eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Bíblia King James diz o seguinte: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Nova Versão Transformadora diz o seguinte: e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas, né? E tem outras versões aqui também. Então você vai ver que esse pronome possessivo minhas relacionado a ovelhas não está nesse versículo. Daí o calvinista pode argumentar o seguinte: mas há outros versículos no mesmo texto que passa essa ideia de posse, certo? Certo. Observe aqui. João capítulo 10, versículo 3. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Versículo 11. Eu sou o bom pastor da vida, da sua vida pelas ovelhas. Então, nesse momento aqui que ele fala sobre dar a vida, não cita suas ovelhas, mas apenas pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, eles vão abordar o seguinte: então, esses suas ovelhas aqui até aparecem em outros versículos, como no 3, no 4, e também no 14, né? Minhas ovelhas, suas ovelhas, assim por diante. Porém, observe o seguinte: então somente as ovelhas que já pertencem a Cristo se converterão, certo? Não é bem isso não, olha só. A ideia de pertencimento está no texto, correto, mas não está ligada à conversão, e sim ao respeito e à crença nas palavras de Cristo. Vamos ver se é assim mesmo? João capítulo 10, agora vamos ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Vamos lá, vamos entender bem esse contexto aqui. Olha só, eu selecionei aqui, para ficar mais claro na sua mente, né, esse pequeno mapazinho aqui, né, sobre algumas expressões que nos deixam mais claro o que o texto realmente está falando. Olha só, versículo 2 diz o seguinte: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Observe que ele está falando sobre entrar, e quem entra, Jesus é quem entra e não as ovelhas. Ora, se esse versículo, se esse capítulo está falando sobre salvação, somente sobre salvação, então onde que Cristo está entrando? Cristo está entrando na salvação? Ele está passando a ser salvo? Jamais. Isso é até um absurdo, né? Na verdade, aqui ele está falando que ele entra pela porta, mostrando o que é que o pastor faz. Então, não se está falando aqui da salvação propriamente dita, mas da relação do pastor com as ovelhas. Então, observe que ele entra pela porta, aqui selecionado de azul está Jesus quem entra e não as ovelhas. Agora, observe o que está escrito de vermelho, né? Versículo 3. A este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora.
Ora, se o contexto está falando de salvação, Cristo está trazendo elas para fora de onde? Para fora da salvação? Então, entenda, novamente, esse capítulo não está falando propriamente de salvação, mas está falando sobre o relacionamento que Cristo tem com as suas ovelhas, que o pastor tem com as suas ovelhas. Por isso que ele traz para fora. O traz para fora aqui está determinando a forma como o pastor faz normalmente com as ovelhas, né? Geralmente quando o pastor tira do curral as ovelhas, ele tira para quê? Para levar, para pastar, para levar, para tomar água, para levar, para cuidar delas. Então aqui não está falando sobre salvação, mas está falando sobre o relacionamento do pastor com as suas ovelhas. A forma como ele leva para onde ele quer e ele as direciona. A forma como ele é o pastor das ovelhas e ele cuida dessas ovelhas. Então Jesus Cristo traz para fora essas ovelhas, é o que? Leva para onde ele quer, as direciona. Olha o que diz no versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ou seja, elas obedecem aos seus comandos. Então, resumindo, esse capítulo aqui até tem pronomes possessivos que remetem às ovelhas. Suas ovelhas, minhas ovelhas. Mas a ideia aqui não é de ele dar a vida apenas por esse grupo definido. Não. Minhas ovelhas e suas ovelhas está aqui definindo o relacionamento que o pastor tem com as suas ovelhas. Então eu coloquei aqui embaixo. Esse contexto aqui é de conversão e salvação ou de obediência e respeito? Obediência e respeito. Ok? Olha só, no versículo 7 diz o seguinte. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Observe, no versículo 7, versículo 8, ainda está falando sobre relacionamento, né? O quanto as ovelhas ouvem a voz do pastor, o quanto elas não ouvirão aos salteadores, não ouvirão aos ladrões, né? Mas no versículo 9, aqui sim vem falar de salvação, e diz o seguinte... Eu sou a porta, e se, tem uma condição aqui, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, no momento, o contexto geral desse capítulo está falando sobre relacionamento, e nos poucos versículos onde fala realmente de salvação, não está falando sobre um grupo específico. Mas, olha o que diz, se alguém decidir entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Versículo 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. Versículo 11, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Então observe, no versículo 9 e no versículo 11, que realmente está falando de salvação, de remissão, de ingresso nesse meio de ovelhas do pastor, ele não cita minhas ovelhas, né? Ele fala pelas ovelhas e ainda dá uma condição, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Está ficando claro agora, né? Então observe. Versículo 23. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão, e rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Versículo 25. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, observe aqui, no momento que eles podem pegar também esse versículo 26, diz o seguinte, mas vós não creis porque não sois das minhas ovelhas. Então vão relacionar isso à salvação. Vocês não creem porque vocês não podem realmente se converter, realmente vocês não vão ouvir a minha voz para a conversão. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ele está falando que vocês não creem nas obras que Cristo faz, porque não fazem parte, vocês não se converteram, vocês já não fazem parte das ovelhas de Cristo. Vocês não aceitaram a palavra de Cristo, então não vão acreditar mesmo. É como um ateu, que você vai, por exemplo, geralmente quando você vai tentar evangelizar um ateu, você tem que utilizar de quê? De argumento científico, de como a Bíblia, como ela procede, né, no nosso meio físico, no nosso meio material mesmo, porque se você chegar para um ateu e falar assim, olha, Cristo fez isso comigo, Cristo mudou minha vida, Cristo me tirou das drogas, ou Cristo me tirou de uma enfermidade e tudo mais, ele não vai acreditar.
Porque ele não faz parte das ovelhas, eles não vão acreditar em obras. Então, por isso que Cristo falou aqui, vocês não acreditam nas minhas obras, porque vocês nem se converteram, que dirá acreditar naquilo que eu faço. Né? Então, nesse versículo 26 que está falando sobre não credes porque não são das minhas ovelhas, não está falando que vocês não se convertem porque não já são ovelhas escolhidas. Não, não é isso. Vocês não creem nas obras que eu faço, porque vocês nem se convertem, que dirá crer nas obras que eu faço. Né? Versículo 6, versículo 29, aqui está escrito também. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então tem outra interpretação que geralmente um calvinista dá a respeito desse versículo, que é dizer, está vendo aqui, ó, Deus está tomando as pessoas na mão, elas não podem sair da minha mão. Calma, versículo 29 não está falando sobre quem está na minha mão não pode sair. Na verdade, quem está na minha mão, ninguém as arrebatará. Então, arrebatar, se você for ver bem no significado da palavra, significa tomar, significa retirar. Então, ninguém pode. Um terceiro eu tenho aqui, para ser mais claro, né? Eu tenho aqui Deus, eu tenho aqui o salvo, tá? E seria um terceiro que iria arrebatar da mão de Deus, né? Então, esse versículo 29 está dizendo que um terceiro não tem poder de te arrebatar da mão de Deus. Não está falando aqui sobre que você não tem poder para sair da minha mão. Você já está aqui na minha mão e você não tem condição de sair. Não é isso que o versículo está falando. Mas, pelo contrário, né? Ninguém, um terceiro, um outro, não pode te tirar da mão de Deus. Por quê? Porque o versículo inteiro, o capítulo inteiro está falando sobre o relacionamento do pastor com as ovelhas. E esse pastor tem cuidado das ovelhas, como ele diz, né? O falso pastor, ele vira o lobo e deixa arrebatar. Um terceiro chega e arrebata as ovelhas. Mas esse pastor não. Ele tem cuidado pelas ovelhas e ele não deixará elas serem arrebatadas. Então, o versículo 29 não está dizendo sobre você não poder sair da mão de Deus. Não, ele está falando sobre um terceiro não poder te arrebatar das mãos de Deus. Então, viu como fica bem mais simples, bem mais fácil entender cada versículo olhando para o contexto geral? Versículo 12, olha só. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Novamente aqui. Um terceiro chega e arrebata da mão daquele que não é pastor. Aquele que não é pastor verdadeiro não tem poder de te segurar. Não tem poder de te defender, né? Então, versículo 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Novamente, não tem aqui dou a minha vida pelas minhas ovelhas, mas dou a vida pelas ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Então, novamente aqui, ouvirão a minha voz. No momento que estiverem convertidas, passarão a ter relacionamento com esse pastor, passarão a ser cuidadas por ele, a ser colocada no curral, tirada do curral, ser levada a ver despacho, ser tirada de um perigo. Então elas ouvirão, elas estarão ao comando desse pastor depois de que venham a se converter, certo? Então eu creio que não tem como ficar mais claro do que isso, né? O capítulo 10 de João não está falando sobre um grupo definido que o Senhor Jesus Cristo já está dizendo, ó, esses aqui estão definidos, os restantes não receberão salvação. Não, de forma alguma. Ele está falando que aqueles que venham a se converter, e se alguém vier a ouvir a minha voz e entrar pela porta, né, esse passará a ter uma relação de ovelha e de pastor, será cuidada pelo pastor, o pastor irá defendê-la do lobo, nenhum lobo poderá arrebatar da sua mão e assim por diante, né? Então fica bem claro se a gente perceber o contexto geral, certo? Agora vamos ver alguns versículos aqui a respeito dessa questão de expiação limitada, a respeito de se realmente Deus escolheu apenas uma parte e outra não. Olha só o que aqui diz. Tem aqui, Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Ezequiel 18, 23, 24, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 e Romanos 11, 32. Vamos por partes, né? Ezequiel 33, 11 diz o seguinte: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas
em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque razão morrereis, ó casa de Israel. Então, o calvinista pode te falar, não, mas aqui está falando no Antigo Testamento, não está falando sobre salvação, não está falando sobre graça. Até pode ser, mas aqui já mostra o caráter de Deus, como Deus se relaciona com o ser humano. Deus quer que o ser humano venha a se arrepender. Deus aqui não está selecionando um grupo específico da qual antecipadamente ele já selecionou e somente estes que ele já selecionou irão obedecer, né? Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele quer que esse ímpio venha a se converter. Ezequiel 18, versículo 23 e 24 diz o seguinte: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva, né? Então, novamente, o caráter de Deus é que o ser humano tem esse poder de escolha e decida se converter, e decida mudar de caminho. Embora que aqui esteja falando na época da lei, ainda assim o Senhor tem esse desejo de que o ser humano mude o seu caminho, decida mudar o seu caminho, né? Agora vamos para a passagem do Novo Testamento. Agora, finalmente, realmente falando sobre a conversão na graça, né? 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então, o Senhor não quer que alguns se percam. Isso aqui é até uma resposta para algumas perguntas que algumas pessoas fazem a respeito do seguinte: olha, esse mundo está tão difícil, Maranata, que o Senhor Jesus Cristo volte, por que ele não volta logo? Olha, assim como você teve um tempo para Deus se aproximar de ti, chegar até ti, para você ser evangelizado, tem outras pessoas que também dependem disso. Então, por que Deus está, de certa forma, demorando para voltar? Ele está dando chance para que outras pessoas venham a se converter, né? Então, não querendo que se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Esse é o desejo de Deus, que todos venham a se arrepender. Agora, a concretização desse desejo de Deus, ele dá a cada ser humano através do livre-arbítrio, se ele quiser, se o ser humano realmente quiser receber a salvação por intermédio do Filho de Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 32 está escrito: porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Essa parte aqui fica até um pouco... uma certa vez eu estive conversando com uma pessoa, né? E ficou até clara a deturpação do que foi feito aqui, porque ele falou o seguinte: olha, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Está vendo aí como todos estão desobedientes? Todos pecaram e destituíram da glória de Deus, todos merecem realmente a condenação, né? Mas para com todos os de misericórdia. Agora todos aqui significa todos aqueles que Deus escolheu. Aí eu achei interessante. O primeiro todos aqui, ele quis dizer que é toda a humanidade, mas o segundo todos ele quis relacionar apenas todos os que foram escolhidos, todos do grupo. Então, no mesmo versículo, essa pessoa quis me dizer que todos significa uma coisa e todos depois, a mesma palavra significa outra coisa, né? Interessante isso, né? Observe aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui toda a humanidade, né? Então aqui, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Então eu coloquei aqui todos vermelhinhos, como significa que todos pecaram. Então todos aqui significa toda a humanidade, certo? Mas quando o calvinista vem falar, ele vem dizer aqui, ó, o todos de cima é toda a humanidade que caiu, mas o todos de baixo que o Deus usa de misericórdia, não, é todos só um grupinho, né, que foi selecionado, né? Poxa, passa a ser ridículo esse tipo de argumento. No mesmo todos, no mesmo versículo, não é nem no mesmo contexto, é no mesmo versículo, né? É relacionado diferente, a mesma palavra. Então vamos lá. A compreensão correta seria o seguinte: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Então todos, perdão, eu estou um pouco gripado. Todos aqui estão debaixo da desobediência, correto? Então todos é a humanidade. Imagina que esse quadrinho aqui, esses bonequinhos aqui, é toda a humanidade. E todos, Deus usa de misericórdia para todos também, toda a humanidade também. Então Deus
Deus quer que todos venham à salvação. E nesse caso aqui, esse todos se corresponde, né, como a oportunidade que é dada a todos, né? Então não é um grupo selecionado específico. Então no meio desses todos, alguns podem se converter, alguns têm, aliás, todos têm a condição de se converter, mas apenas alguns se converterão, porque o livre-arbítrio, né, que Deus dá a todos traz essa consequência de que alguns podem se converter e outros não, né? Então essa seria a versão correta. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo sobre o barquinho, né? Então tem aqui, ó, temos aqui todos os pecadores que estão se afogando e Deus traz a sua misericórdia, né, para todos, mas somente aquele que realmente quiser receber, aceitar essa salvação, esse entrará no barquinho, esse entrará na graça do Filho de Deus. Esse será carregado pelo poder do Espírito Santo, mas ele tem que crer, ele tem que vamos dizer assim, se decidir por Cristo e deixar que Ele venha trabalhar na sua vida. Então, Romanos capítulo 11, versículo 32, diz que todos estão debaixo da desobediência e Deus também entrega a oportunidade a todos e usa de misericórdia para com todos, correto? Aí vamos para um problema dessa teoria. Se a expiação é limitada, das duas umas, ou o poder de Deus é limitado, já que não salva a todos porque não consegue, ou Deus não ama a todos, já que não consegue salvar a todos, mas, aliás, já que consegue salvar a todos, mas não faz porque não quer. Entende aí o perigo dessa doutrina? Imagina, se a expiação é limitada, se apenas uma parte será escolhida por Deus para ser salvo, né? Das duas uma, né? Ou Deus não tem poder suficiente para salvar todo mundo, ou ele tem poder suficiente, mas ele não quer, não faz porque não quer. Será que alguma dessas duas compreensões estaria correta? Olha só, em Efésios capítulo 1, versículo 20 e ao 22, diz o seguinte: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então vemos aqui que está claro que Deus tem poder sim de salvar a todos. Então esse é o primeiro ponto de dizer que Deus teria um poder limitado, já se encontra errado. Deus tem sim. O Senhor Jesus Cristo tem sim. Teve toda a autoridade, tem todo o poder para salvar quantos ele quiser, certo? Então seria o outro ponto, né? Então Deus tem poder, mas não ama a todos. Será? Vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, Deus tem poder sim de salvar a todos, né? E Deus também não vai selecionar apenas uma parte. Deus sabe como fazer, Deus tem poder para fazer, mas não faz. Não, de forma alguma. O próprio Tiago aqui, né, inspirado pelo Espírito Santo, fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que dirá Deus, que tivesse poder, soubesse como salvar todos e não fez porque não quer? Olha como é perigosa essa doutrina calvinista. Vocês estão vendo como é perigosa, como ela pode trazer uma confusão na mente de uma pessoa? Está vendo aí? Então, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus também, ele tem poder para salvar a todos e ele quer salvar a todos. A diferença entre o salvo e o não salvo é que Deus deu a possibilidade do ser humano escolher se ele quer ou não quer esse grande presente que é a salvação. Então, esse entendimento de expiação limitada, ele é totalmente contrário às Escrituras. Ok? Então, Cristo veio para morrer para todo aquele que nele crê tenha vida e vida com abundância. Agradeço a sua paciência até o presente momento. Leia bastante as Escrituras. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Ativa o sininho aí também. Nos ajuda a compartilhar essa ideia para que mais pessoas sejam esclarecidas a respeito daquilo que realmente a palavra de Deus diz. Correto? Agradeço a sua atenção. Até o próximo vídeo. Até lá.